boa tarde, tudo bom? Wesley Oliveira. Ah, agora sim! Tudo bom? Como é que Tudo tá? bem, Tudo bem? tudo bem, Tá me graças a escutando Deus. bem? Tô te ouvindo. Muito boa tarde aí, pessoal, para todo mundo. Essa hoje é a convidada de honra, a nossa querida Bruna, do Diário do Raul Tea. Vou muito brevemente aqui fazer uma apresentação tua. Tá Bom, bom, tá ok. a Bruna é mais uma amiga também que eu ganhei aqui na rede social, no Instagram. A Bruna, ela é mãe do Raul, de um menino muito fofinho. A Bruna me chamou muita atenção quando eu conheci o IG dela, porque o Raul era bem novinho, assim, dá para se dizer que um bebê, e ela já estava muito atenta à mudança dos comportamentos dele, aos sinais de autismo. E ela teve uma história assim de luta muito grande para obter o diagnóstico precoce, porque ela já via as coisas. Oi, Neila, tudo bom? Boa tarde para todo mundo que está chegando. Ela via precocemente os sinais de autismo nele, mas na verdade não era atendida. O pessoal não dava muito ouvidos para ela ou dizia que não podia ainda fechar diagnóstico. E vocês sabem que sem diagnóstico, infelizmente, ainda é bastante complicado para a gente conseguir intervenção precoce. É difícil, né, a gente conseguir vaga, tanto pelo plano médico ou pelo SUS, quando a gente só quer prevenir, por exemplo, um atraso, né? Se tu não tem o diagnóstico fechado, a gente acaba ficando que quase que o mesmo que nada, só a família mesmo aí se virando para driblar essa situação. E isso é triste, né? É difícil, porque eu penso assim, como queria eu ter percebido as mesmas coisas que a Bruna percebeu tão cedo, mas aí o que também adianta? Então, isso ainda é uma polêmica muito grande, é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, divulgar bastante para que as nossas crianças possam ter um prognóstico melhor. Então, a Bruna vai contar um pouquinho, né, Bruna, dessa parte aí do diagnóstico. Conta para nós, assim, o que que tu percebeu no Raul tão pequenininho, né, que tu já teve essa percepção, assim, que ele podia ser autista. Na verdade, ó, gente, boa tarde para todo mundo, né? Eu tô com um pouquinho de vergonha, tô até Mas vermelha assim. estamos entre amigas. É verdade. Então, assim, na verdade, desde a gravidez eu sentia que o Raul, ele era diferente, né? Eu já tinha tido outros dois filhos antes, né? Mas eu não conseguia saber o que é que era, o que é que tinha de diferente no meu filho, né? E ficava sempre aquela sensação, meu Deus, tem uma coisa diferente com essa criança. E o Raul nasceu e esse sentimento, ele permaneceu. Então, eu continuei sentindo que tinha alguma coisa e aí não conseguia saber o que era. E o Raul foi crescendo, os meses foram passando e a gente foi observando, eu fui observando, que tinha alguns atrasos com relação aos os outros dois, né? A Isadora e ao Neto. O Neto tem 13, a Isadora, a diferença dele para a Isadora é de 1 ano e 4 meses só. Então eu conseguia ver muito de perto essa diferença. Né? Então, quando ele fez 6 meses, a primeira vez que eu falei com o pediatra, olha, tem alguma coisa de errado com meu filho, né? Ele não interage com a gente, a interação dele é zero. A gente chega na beirada do berço, ele não esboça nenhuma reação e assim, a gente ficava assustado, porque não era o costume que a gente tinha, não era esse. Né? A Isadora sempre foi muito comunicativa, então a gente estranhou. Né? Então, assim, aos 6 meses ele não olhava para a gente, o sorriso social não existia. Então, a gente chegava, ele não dava aquele sorriso de volta. Né? Ele teve alguns atrasos motores pequenos, mas teve com 6 meses, 7 meses, ele não conseguia segurar uma madeira, levar na boca. Então, isso foi deixando a gente preocupado, né? Então, levamos no pediatra, não, preocupa não, que Raulzinho não tem nada, né? Você está comparando com a Isadora, que o desenvolvimento dela foi mais adiantado. No seu tempo. É, é, Infelizmente, a gente ainda se depara com esse tipo de situação. Infelizmente, assim, não são todos, mas a gente sabe que enquanto os médicos estão estudando, né, eles não têm uma aula específica a respeito de autismo. Né? Então, assim, ainda é difícil para eles conseguirem identificar isso tão precocemente, igual foi no caso do Raul.
né? Então, assim, eu continuei insistindo, todas as consultas de todos os meses, eu continuei insistindo, tem alguma coisa de errado. Gente, pelo amor de Deus, alguém me ouve. Eu falava com o médico, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém me escute, né? E quando ele estava com 11 meses, mais ou menos, né, eu levei numa consulta de emergência com um outro pediatra, e no final da consulta ela falou assim, mãe, tem mais alguma coisa que te preocupa? Que eu levei por causa de um resfriado. Falei, tem. O Raul tem atraso motor, o Raul não comunica com a gente, o Raul, se deixar, fica o dia inteiro no cantinho ali, brincando com embalagem descartável, nenhum brinquedo que a gente apresenta, ele se interessa, né? Nada, nada, era zero. Ficava horas olhando com um brinquedinho específico que estava na mão ali. E aí ela falou, foi a primeira vez que alguém me falou assim, o seu filho pode ter autismo. Né? Ele tinha 11 meses e eu fiquei muito assustada, porque até então eu via esses atrasos, mas eu não tinha procurado ainda saber o que poderia ser. Eu imaginei tudo, menos o autismo. Né? Então, na hora que ela me falou, né, assim, como todo, acontece com todo mundo, meu mundo desabou, né? E a Abriu gente começou. Nossa, foi um buraco gigante, assim, na minha frente que abriu. E eu fui para a neuro, que ela me encaminhou, né? Consegui a neuro, ele estava com 1 ano, bem pequenininho ainda. E a neuro também disse que ele não tinha nada, né? Ela E bem mais que uma essa pediatra, né? Essa pediatra já foi diferenciada no meio da história. E, bom, sim, agora eu também consegui entender um pouco mais como é que tu percebia tanto, porque tu também já tinha um parâmetro de outros filhos, né? Quando a gente tem outras crianças, facilita um pouco, né? Entender isso. sim, a diferença do Raul para a Isadora Pensar alguma coisa e não ninguém te escutar. e assim, até mesmo na família, eu tive dificuldades com o meu esposo. Ele, a primeira vez que eu falei, olha, porque eu levava um mês, ele levava outro no pediatra, por causa dos meus horários de trabalho, falava, pelo amor de Deus, fala com a médica que esse menino tá assim, ele tá com essa dificuldade, ele não segura uma mamadeira, ele não olha pra gente, né? O Raul aprendeu a andar sozinho. Né? Ele levantou e andou. Essa troca de vem cá na mamãe, ele passava direto, ele não queria nem saber da gente. Né? E meu marido, não, Bruno, preocupa não, não tem nada não. E o dia que eu falei, tem alguma coisa e eu vou levar no psiquiatra, a gente teve uma briga. Né? Porque ele falou assim: se você quer adoecer o nosso filho, você vai adoecer ele e vai se adoecer sozinho. Eu não vou entrar nessa com você. Né? Então, assim, ele teve muita dificuldade no início de aceitar, né? Eu acredito que isso não é exclusividade minha, acontece com 90% Assim, das os mães. homens, eles não sentem o mesmo que a gente, até porque eles ficam menos tempo com a criança também. E é uma reação, assim, de negação mais forte deles, né? E o pior é que às vezes eles fazem isso e aí a gente fica naquilo, então, quem sabe ele tá certo. E aí também acontece o boicote das mães, muitas vezes. Para mim, pelo menos, foi assim. No meu caso foi um pouco o contrário, porque eu sempre trabalhei de dia e o meu esposo sempre trabalhou à noite. Então, sempre quem ficou muito mais tempo com os meninos foi ele, né? E ele não notava E igual. ele, ele não queria enxergar, né? O Aham. dia que eu marquei a consulta com a primeira vez com a neuro, eu falei, olha, eu preciso que você vá comigo, porque o que eu ouvi lá, eu preciso que você escute também, né? E aí eu mandei para ele um vídeo que eu assisti da Andrea Verne, do Agatha Vira-Pouca, o primeiro vídeo dos primeiros sinais do autismo do Theo, e assim, batia muito com o Raul, era muito Raul o Theo. E aí foi aí que a ficha dele começou a cair. Ele falou assim: não, opa, o Raul também faz isso, o Raul também balança as mãozinhas o tempo todo, o Raul também corre atrás da mãozinha, o Raul não olha pra gente. Aí ele começou, e assim, ele, ao mesmo tempo que ele não queria acreditar, ele já levantou e já foi para a luta junto comigo, né? Então, assim, essa cadeia, essa rede de apoio, para a gente é muito importante, né? E todo mundo passa por isso, não adianta, né? Essa parte dolorida do diagnóstico, eu até diria que às vezes até é pior, né? Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, é uma coisa assim que tu pensa, será que é uma coisa? Não é? Como é agoniante? É difícil ter o diagnóstico, que nem tu falaste, esse sentimento aí, eu acho que é de todas nós, né? É um buraco abrindo e a gente pensando, onde é que eu vou parar agora com isso? Como é que vai ser o destino do meu filho?
O dia que eu não estiver aqui, como é que vai ser? Será que um dia ele vai falar? Será que ele vai ter autonomia? Vem tudo isso, assim, é muito intenso, né? É uma coisa muito louca, como se abduzissem um filho que a gente tinha e trouxeram outro, né? É uma coisa que só quem vive consegue mensurar. Eu te entendo muito. Mas o que me chamou muita atenção mesmo é que, nossa, tu teve esse olhar assim pequeno e mesmo assim foi indo de meses em meses aí, mais de ano para ter o diagnóstico, né? Com que idade Foi. tu chegaste no diagnóstico? O diagnóstico, junto com o laudo mesmo dele, saiu com 1 ano e 7 meses. Então, assim, foi 1 ano e 1 mês correndo atrás de um Batendo diagnóstico. pé. Para E conseguir, batendo senão pé, também não conseguiria, né? brigando com pediatras e brigando com neurologista infantil, neuropediatra, né? E brigando, porque quando eu fui a primeira vez na neuro, ele estava com 1 ano, que ela falou assim, o Raul não tem nada. É, volta quando ele fizer 2 anos. Meu Falei, Deus. você está falando comigo que uma criança. Aí, nesse ponto, eu já tinha consultado, já tinha pesquisado a respeito do autismo. Né? Falei, peraí, você está falando comigo que uma criança que não interage, que não olha para mim, que não fica tempo e tempo ali num cantinho dela, você está falando comigo que meu filho não tem nada? Então me encaminha para alguém que vai me ajudar de alguma forma. Né? Ela falou assim: olha, já que vocês estão insistindo muito, eu vou encaminhar para neuropsicóloga e para fono. Mas ele não tem nada, não, é porque vocês estão insistindo. E ela encaminhou. E aí, quando estava com 1 ano e 1 mês, eu cheguei no consultório dessa neuro, que é a Paula, que até hoje atende o Raul, é uma neuropediatra, uma neuropsicóloga excelente da região. Né? Ela, primeira consulta junto comigo, mais o meu esposo, a gente já foi, porque como a neuropediatra tinha falado, não, ele não tem nada, não vou encaminhar, porque você está insistindo muito, dá aquele alívio. A gente, sabe, se sente, sabe aquele peso que a gente carrega assim, saiu. E eu falei assim, não, nós vamos lá, porque ela encaminhou, vamos lá ver qual que é. Mas graças a Deus o Raul realmente não tem nada, era coisa da minha cabeça, igual todo mundo falava. Né? Aham. E aí, quando eu cheguei no consultório, ela pediu para ver uns vídeos. Eu já tinha. O que que eu fiz? Como eu já estava com essa desconfiança, já tinha essas coisas, eu anotei tudo. Tudo que eu tinha dúvida, tudo que eu tinha que eu já tinha visto no Raul, peguei um monte de vídeo que eu tinha dele, de algumas situações, batendo a mão na água por tempo e tempo, né? Ele tinha muita resistência, ele não sentia dor, questão sensorial, né? Então, batia muito o braço na banheira, isso tudo eu tirei e levei para essa psicóloga. Ah, aí ficou incontestável. Na hora que ela viu, ela falou assim: olha, mãe e pai, vocês podem querer não voltar aqui nunca mais. Mas vocês me procuraram, vocês estão querendo uma resposta. E o nome disso é autismo. Ainda escreveu no papel, não vou esquecer disso nunca. Ela escreveu no papel CID-F84. E aquilo pra gente foi um choque muito grande, porque ele estava com 1 ano e 1 mês, não era o que a gente queria. Né? E aí ela falou: olha, vocês não precisam se preocupar, vocês procuraram muito novinho, ele tem os irmãos, vai ajudar muito no desenvolvimento. E na minha cabeça, quando ela falou isso, ficou aquela coisa, não, daqui a 1 ano o Raul vai ser uma criança sem nenhum atraso. Eu ficava pensando dessa forma. E os meses Sim. foram passando e isso não foi acontecendo e eu fui assustando. Foi quando eu comecei a realmente estudar a respeito do autismo. Para eu conseguir entender o que acontecia com o meu filho e onde meu filho podia chegar, porque até então eu não sabia. Até então eu estava na base do desespero. Onde a onda estava levando, eu estava indo. A onda levava para lá, eu ia, levava para cá, eu ia. E aí a gente começou as intervenções, ele estava muito pequenininho, com 1 ano e 1 mês. Né? Assim, realmente foi muito, muito cedo. Né? E essa Que questão bom. da gente ter levado muito cedo, a gente sabe que o resultado disso a gente está colhendo hoje. Né? Um Sim, desenvolvimento ajudou incrível. bastante, faz muita diferença, né? Tem bastante comentário aqui, Bruna, das pessoas dizendo que com o conhecimento que elas possuem hoje, elas também teriam notado sinais de autismo antes de 1 ano, né? Que muitas vezes as famílias não percebem esses sinais pequenos. Estão te dando os parabéns. Uhum. Obrigada, gente. Ou algumas mães dizendo que tem filhos com mais diferença de idade que não conseguiam lembrar bem o que um estava fazendo naquela idade, né? Nesse caso, eu também tenho o mais velho, o neto, hoje está com 13 anos, e assim, eu não consigo lembrar do neto nessa idade do Raul. Então, assim, se eu tivesse tido só o neto e o Raul, realmente eu acredito que eu não conseguiria perceber tão cedo,
O negócio é que a Isadora e o Raul, a diferença era muito pequenininha. Então, era Ah, muito notório. isso ajudou muito. A diferença sempre foi muito gritante. Uhum. A Ana Lu aqui contando a Rafa contando da filha dela, algumas pessoas falando como conseguiram seus diagnósticos. Tem bastante gente interagindo aqui. A gente já escuta isso de uma criança com atraso. Imagina ter a levei mais um velho aninho que falava quando fui chamada de louca pela neuro. Ah, É isso aquela acontece história que muito, todo mundo gente. se repete. É, Bom, isso pessoal, acontece tem muito. muita coisa aqui que a gente vai querer perguntar e devorar aqui da dona Bruna, porque vocês viram aí que ela já deu gancho para a nossa segunda parte. Aliás, dois pontos, né? Primeiro, a questão do diagnóstico, da percepção, então, precoce, dessa pessoa, então, que com 1 ano e 1 já deu dito que achava que tinha autismo, só não fechou o laudo, mas já sinalizou. Então, aí já teve a questão da família começar a trabalhar aceitação e, com isso, colocar a mão na massa, né, Bruna? Estudar, procurar coisas. E aí, Bruna, o que que tu fez com 1 ano e 1 mês? O que que tu tinha de recurso para fazer? As estimulações foram tudo por conta em casa? Tu conseguiu alguma coisa fora de casa? Conta pra gente. Nessa fase, o meu marido trabalha numa empresa aqui que o plano de saúde diz que cobriria as terapias. Só que a clínica onde a gente até hoje trata o Raul é uma clínica com uma demanda muito grande. Então, assim, são poucos horários tanto é que a gente custou para conseguir um horário para o Raul. Ele está lá com fono, com TO e com a psicóloga. Foi assim, isso aqui que a gente fez para conseguir a vaga. A Então, psicóloga é especialista em em autismo. comportamento, Sim, sim, ela é profissional de aba, Denver, né? É uma clínica realmente referência na cidade. Os profissionais são todos capacitados, todos com capacitação em aba, todo mundo muito bem preparado para trabalhar com as crianças. E o foco principal da clínica é realmente a intervenção precoce, né? O que para a gente dá uma segurança muito grande. Então, assim, quando a gente levou, o que passaram para a gente foi o seguinte: olha, nós temos aqui meia hora com a psicóloga, meia hora com a fono e meia hora com a TO. E a gente precisa dos pais trabalhando em casa, né? Porque a gente não consegue aumentar o tempo de terapia, né? E de fato, assim a gente começou e assim a gente está até hoje, né? uma hora e Com meia por semana, semana, meia de desde o fono, ano. desde o início do tratamento, desde 1 ano e 1 mês. É isso que a Um gente tem pouquinho de mais terapia. constante, né? Isso, exatamente. O tempo máximo que o Raul ficou sem terapia é agora, na quarentena, que nós não estamos tendo, né? Mas com o suporte da clínica, né? Então, qualquer dúvida que a gente tem, qualquer dificuldade que a gente entra em contato, eles dão assistência, as meninas são incríveis, né? Então, assim, a gente começou com as terapias e, ao final de todas as sessões, elas sempre dão um feedback pra gente. Olha, Bruna, a gente precisa trabalhar isso em casa. Olha, Bruna, a gente precisa trabalhar aquilo. Então, assim, a gente foi fazendo. E eu comecei a correr atrás de verdade, a começar a ler, pesquisar, escutar outras mães, né? Mães incríveis que eu conheci através do Instagram, que me deram muito suporte e me ajudaram com relação às atividades para fazer em casa, né? Porque, gente, eu sempre falo a respeito disso com todas as mães que eu tenho contato, principalmente aqui da cidade, pessoas que estão mais próximas. A gente deixar por conta dos profissionais, a gente, infelizmente, o filho da gente vai ficar estagnado, né? É a gente que precisa arregaçar as mangas, é a gente que precisa, mesmo com pouco tempo. É o pouco tempo que você tem que aproveitar mesmo. Eu falo isso porque eu trabalho. Eu saio de casa 5h45, 6 horas da manhã, eu saio de casa e só chego 6, 7 horas da noite, né? Então, assim, eu já chego em casa morta, um caco de cansada, né? E eu chego, eu preciso correr contra o tempo todo que eu fiquei fora eu preciso estimular, né? A gente já teve atividades muito estruturadas para o Raul durante os dias, né, em casa. Hoje a gente já flexibiliza um pouco mais, né? Eu já tive atividade estruturadinha mesmo, de põe aqui, tira aqui, faz assim. Hoje não, hoje a gente trabalha mais no natural mesmo, né? Uma intervenção mais naturalista a gente faz hoje com Porque ele. antes era necessário que fosse mais estruturado, né? Para ele conseguir Isso, fazer ali alguma coisa. exatamente. A gente já está
mais esperto, ele já imita, já entende mais vocês, já é outro menino, né? A gente vê e acompanha. Bruna, tem uns comentários bem legais aqui, eu vou passar para ti aqui o feedback, as pessoas, né, ainda falaram da história dos diagnósticos bastante, da luta. Estão perguntando se é tarde, criança de 3 anos, 4 anos para estimular. Nunca é tarde, pessoal. Nunca é tarde, É não. adulto que está aprendendo coisas novas. Aqui no Sim. Logo eu vou fazer café. Tem adolescentes aí que moram em cidades onde também não tinham recurso nenhum, nada, sabe? E a gente vê que estão aprendendo nas atividades da vida diária, nas oportunidades que tem com as mães que também não foram Sim. capacitadas, mas que tem uma coisa que é raça, né? Essa vontade de fazer alguma coisa e em Uhum. tentativas e erros a gente vai também aprendendo muito, a gente vai conhecendo, né, a nossa criança. Então, isso aí, não esqueçam disso, nunca é tarde, até porque não vou também dizer que não. Eu conheço vários casos, mas são poucos que a gente vê que chega ali com 3 anos, 3 anos e meio e conseguiu alcançar todos os marcos e não ter mais atrasos e acompanhar normalmente. É Na verdade. maioria dos casos, né, ainda a gente está sempre nessa luta. Então, imagina se a gente fosse pensar assim, acabou para todo mundo, porque o tempo passa tão rápido, né, Bruna? Verdade. O Raul hoje está com 3 anos e 2 meses. E assim, os atrasos eles são muito notórios, né? Eu falo que quando ele era pequenininho, muitas das características do autismo eram confundidas com coisa de criança, né? Não, Isso, isso aí é coisa de criança. Hoje não, principalmente depois que eu levei para a escolinha, né? As crianças os bem pais da mesma idade, né? mas Eu consigo ver com muito, assim, eu acompanhei pouco na escola, porque teve pouquinho tempo de aula e porque por causa do meu horário de trabalho também, mas as oportunidades que eu tive de ir, eu observei a diferença gritante do meu filho para as outras crianças, com relação à interação, à comunicação, né? Então, assim, por mais que a gente começou a estimular muito cedo, a gente ainda tem alguns atrasos. Então, é tarde, 3, 4 anos para estimular? Não, nunca é tarde. O negócio é quando a gente percebe que tem alguma coisa diferente, é correr atrás, é correr contra o tempo, né? Porque é igual eu sempre falo, se tivessem me ouvido lá com o Raul com os 6 meses, às vezes o resultado faria hoje seria bastante muito diferença mais diferente. ainda. Exatamente, seriam 7 meses de estimulação a mais que a gente teria tido. E a gente sabe que com relação à flexibilidade, plasticidade cerebral, isso ia ajudar demais a conta, né? Verdade. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. E as leis vão melhorando também, né? Na época da Alice, por exemplo, não tinha um protocolo básico que a gente tem agora, que com 18 meses é obrigatório o pediatra fazer aquele list ali, onde ele vai detectar sinais de autismo no bebê. Então não é Sim, muito, já é meio tarde, mas é 1 ano e meio. Há um tempo atrás, quem sonharia com 1 ano e meio alguém apontar desconfiança de autismo? Vamos falar de pouco tempo atrás, verdade. 5 anos atrás. A Alicinha de 3 anos atrás, que teve o diagnóstico, 3 anos e meio atrás, nunca também era vista como maluca, não tinha nada, tem que esperar no mínimo 2 anos, tem que mandar para a escola. Então as coisas vão melhorando. Eu acredito que daqui a uns tempos vai ser natural, assim, os bebezinhos pequenos começarem as estimulações. Até pelo modelo que a gente vê em outros países também mais desenvolvidos, porque o próprio governo percebe que fica menos custoso, tá? A gente intervir lá no comecinho para esse indivíduo ter autonomia do que se responsabilizar depois uma vida toda por uma pessoa que não alcança Claro, essa autonomia, né? Até uma claro, lógica que faz bem mais sentido. E fora pelo direito, pela oportunidade que todo mundo tem de se desenvolver em pleno potencial. Então, eu acho claro. que isso vai acontecer sim, mas realmente, assim, na realidade que a gente vive, vocês começaram ainda cedo. Mas claro que a gente sempre pensa quanta diferença daria os meses a mais, né? Nossa, muito. Claro, claro, a gente por vários momentos eu cheguei a me culpar com relação a isso. Falei, gente, às vezes se eu tivesse insistido muito mais lá atrás, o desenvolvimento do Raul hoje seria outro, né? Então, assim, essa culpa é até importante a gente falar a respeito disso, Nath, porque eu vejo que muitas mães se sentem sobrecarregadas, sentem essa culpa e muitas delas não conseguem se libertar dessa culpa que sente por não ter observado os sinais do autismo, né? A gente vê muito isso.
né? Então, Nossa, então é um pesadelo que assombra todas. Porque a gente diz assim, não, pois é, eu não sabia na época, o médico não me falou, mas volta e meia a gente vai se informando e vai vendo dessa importância que nem tu falaste, da neuroplasticidade e tudo mais, aí vem a culpa. E a gente não merece ter essa culpa, até porque a culpa não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que viver o agora, né? E pensando na frente, no futuro e plantando agora. Então, o que passou, pessoal, né? Cada um tem uma história assim que é difícil, que dói quando a gente lembra, mas não adianta. Bruna, tem mais comentários, as pessoas estão dizendo lindas tuas palavras, muita força, estão te admirando muito. Tem mães aqui que aproveitaram o gancho que tu falou que tu trabalhava fora, que tu volta exausta, dizendo que é muito exaustivo, né? A maternidade atípica e já em si trabalhar a casa e que às vezes as crianças não aceitam os pais como terapeutas ou outra pessoa, que também é difícil, a gente também teria que conseguir delegar para contar com um apoio assim familiar, né? sim. É, e não é todo mundo que tem essa rede de apoio e a gente acaba muitas vezes ficando sozinhas mesmo, né? Então, a força que a gente tem que ter, ela acaba sendo até sobrenatural, né? A força que a gente precisa ter. Não é porque a gente quer ter, não é porque a gente é forte, é porque a necessidade faz com que a gente seja forte. Sim. Gente aqui falando que começou mais tarde a estimular e que mesmo assim as respostas foram incríveis, né? Que as mães Ótimo, sim. Que legal, pessoal. Bruna, conta mais então pra gente, assim, passando essa questão da aceitação e o que que tu observa então nesses 2 anos e um pouquinho, né, que tem de estímulos do Raul, assim, o que que te tocou mais, assim, o que que tu deve chorar por muitas coisas, como nós todos, mas o que que, assim, pra ti foi uma primeira coisa, assim, que tu sentiu como se te dessem oxigênio, assim, que ele te deu uma resposta, o que que, assim, foi o primeiro ganho, assim, que te marcou nessa trajetória de estimulação? As primeiras vitórias, eu falo assim, que a gente teve com o Raul, foi de comunicação, né? É o maior atraso que ele tem hoje, né? É a comunicação. E foi as primeiras vezes que eu chorei de alegria com o Raul, né? As primeiras palavras para mim foram, nossa, muito emocionantes. Né? É claro que a primeira palavra que ele falou foi mamãe, né? Então, assim, a gente acaba ficando. E realmente era de chorar mesmo, porque eu cheguei a comentar algumas vezes com algumas pessoas mais próximas: meu filho não vai falar. Eu sinto que o meu filho não vai falar. Era um sentimento de mãe que eu tinha. Assim como eu senti bem novinho que ele tinha alguma coisa diferente, eu senti que ele não ia falar. E graças a Deus eu estava errada. Né? A gente não pode só pensar só na fala. A gente sabe que por trás da fala tem muitas outras coisas, por trás da comunicação tem muitas outras coisas. Né? Mas eu acho que é a preocupação que todos os pais têm quando tem um filho especial, quando tem um filho com alguma dificuldade, quando tem um filho com algum transtorno. É a primeira coisa que vem na cabeça: será que meu filho vai falar? Meu filho vai para a escola, como é que ele vai me contar o que aconteceu na escola? Né? Eu acho que é a preocupação que todo mundo tem. Então, assim, eu já chorei muito escutando o Raul falar, eu já chorei muito vendo o Raul ficando feliz com a minha chegada do trabalho, né? Porque já, Isso, né? gente, já aconteceu muitas vezes de eu chegar do trabalho, ele está sentado num cantinho brincando com algum brinquedo e ali ele ficava. É como se não tivesse chegado ninguém. Né? E, poxa, eu sou a mãe, a impressão que dava é que ele não gostava de mim, entendeu? Por várias vezes eu falei: gente, esse menino não gosta de mim, não pode ser, não tem lógica, eu sou a mãe, eu tô aqui, ei, cheguei, né? Então, assim, hoje, chegar do trabalho, na hora que eu paro no portão e que vem os três correndo para poder me dar um abraço, isso para mim é muito emocionante, isso não tem preço. Né? Porque eu chego às vezes, por mais que o dia foi cansativo, que o dia foi puxado, eu trabalho dentro de indústria, a gente passa por muita coisa, é um serviço muito cansativo, né? Eu chego do trabalho e eles me recebem. E o Raul não só me recebe, ele me recebe com um sorriso no rosto, com alegria de... Gente, minha mãe chegou e às vezes ele fala: oi, mãe, oi, mamãe, mamãe, a mamãezinha. Então, assim, isso pra gente é uma vitória, nossa mãe, é uma vitória imensa. Né? E fora as outras questões sensoriais, né? O Raulzinho não pisava descalço em grama, chão grosso, né? Tinha muita dificuldade
com relação a barulho. A gente, por diversas vezes, precisamos sair com ele usando aqueles abafadores, né? Por muitas vezes a gente precisou usar. Então, isso, ver ele superando isso, né, a cada dia é demais. Né? Uma outra vitória para a gente está sendo agora com relação ao desfraude. Né? A gente começou o desfraude em dezembro, não conseguimos, a gente teve que interromper o desfraude no meio e agora a gente voltou. E tá assim, tá muito bonitinho. O Raul só tá usando fralda agora para dormir, né? Então, pra gente Nossa, que isso é muito acaba que, importante. entendeu? Então, são algumas conquistas que a gente acaba. Eu falei isso para a TO dele essa semana. Eu falei, gente, não é que eu estou menosprezando, não é que eu estou diminuindo, não querendo acreditar na capacidade do meu filho, mas eu achei que eu ia demorar tanto para tirar a fralda, mas tanto, e está sendo tão mais tranquilo do que eu imaginava que seria. Né? Então, assim, são algumas vitórias que a gente vai tendo, né, no nosso dia a dia aí, que são coisas que realmente deixam a gente bem emocionado. Muito, muito. Nossa, e tu me deixou também aqui arrepiada, muito emocionada. A gente consegue sentir, assim, falando com o coração, com esse sentimento, né? Como é importante, né? Esses ganhos, assim, pra gente, porque a gente sabe como é suado, né? A gente É, começa a fazer essa exatamente. observação. A parte boa de tudo isso, que a gente não romantiza, é como a gente valoriza pequenas coisas, né? Hoje em dia, no nosso maternário. Tem muita Sim, gente chegando aqui, todo mundo está emocionado, as pessoas falando que os diagnósticos são difíceis também para autismo leve, que é complicadíssimo, que às vezes também existe uma comunicação, uma fala, mas que por trás tem tudo isso que tu citou agora, sensorial, problemas sociais, outras coisas, e isso também é muito invisível ainda. Deixa eu ver. Uma mãe dizendo que está agoniada, precisando que o filho fale. Não deixa de acreditar, continua firme. exatamente. Também dentro do autismo, cada um tem um tempo ali de fala. A gente faz tudo que Claro. dá, preenche tudo isso que antecede a fala, mas às vezes Demora, realmente. demora, É, demora, muitas mães, algumas mães me procuraram, Bruna, como que você fez o Raul falar? Gente, no caso do Raul, a gente foi trabalhando as habilidades básicas que ele precisava adquirir para a fala vir. Né? Então, a gente trabalhou a contagem, a gente trabalhou a imitação, a gente trabalhou o olhar nos olhos. Então, tudo isso foi construído desde de lá atrás, não foi simplesmente ensinar ele a falar, né? Teve sim os estímulos, teve, a gente conversa o tempo todo com ele, a gente tenta tirar dele o tempo todo, a gente força ele a falar o tempo todo, né? Mas a gente precisa trabalhar aquelas habilidades básicas que antecedem mesmo a fala. E é importante, gente, muito importante não desistir. Eu falo sempre nas minhas postagens que desistir não é uma opção e não é, nós não temos opção, a gente precisa acreditar nos nossos filhos. Porque se você que é mãe não acredita no seu filho, quem vai acreditar nele? é. E se a gente que é mãe não vai fazer tudo por nossos filhos, esses dias a Ana do Nós Autismo escreveu um texto lindo também que alguém falou assim: "Ah, mas tu não tem vida, tu não faz outra coisa a não ser falar, estudar de autismo". Mas respondam para essas pessoas o que que vocês fariam se fosse o filho de vocês, né? A gente faz tudo Sim, ao nosso alcance mais um pouco. Isso sim. é básico, não é bem isso, não é opção. A gente tem que fazer. É o que qualquer pai faria para o que o seu filho precise, né? Nossos filhos autistas precisam de tudo isso, a gente tem que fazer tudo isso. Assim, a gente ouve muita crítica, Nath, infelizmente. Eu já fui criticada por criar um Instagram e expor o meu filho, expor a minha família. Eu já fui criticada por levar o autismo para dentro do meu trabalho, igual eu faço, né? O meu coordenador, o meu supervisor, ele também tem um filho com TEA, né? E o dia que ele viu que eu tinha salvado alguns textos para montar alguma coisa a respeito de autismo para falar para a equipe, ele ficou muito feliz com aquilo, Que porque legal. eu consegui falar da minha experiência enquanto mãe do Raul, a minha vivência com o autismo, para uma turma grande de pessoas. Então, assim, quanto mais a gente falar, mais a gente conscientiza. Né? E Então, a isso, gente a gente tem que não atingir pode desistir. pessoas, né? Falando cada vez mais é muito necessário.
Olha, tu vai saber dar uma palavra aqui para a Amanda. A Amanda disse assim: já chorei muito pela falta de interesse do meu filho em mim. Eu não criei um bom vínculo com ele quando nasceu. Acho que isso atrapalha hoje. Não, de jeito nenhum, Amanda, não pensa dessa Não forma. pensa Eu assim. também, isso também foi colocado na minha cabeça, né? Ah, é porque você não amamentou o Raul, por isso que ele não tem esse contato próximo com você, né? E de fato eu não amamentei nenhum dos meus três filhos. Assim, por que que só com o Raul? Por que que não com os outros dois? Gente, mãe é mãe. Não é a falta de interesse dele, vamos dizer assim, em você, Amanda, não é porque ele não gosta de você, não é porque o vínculo, ele é natural de mãe para filho. Tem outras questões por trás disso. O segredo é Eles você não não desistir conseguem nesse mesmo. momento demonstrar, mas não, e não, Isso. eles também ele te ama, com certeza. Às vezes é só a questão da inabilidade de demonstrar esse afeto, é só isso, né? Exatamente, eles têm dificuldade, né? Eu Tem. falo que o Raul até hoje a gente vê que ele tem dificuldade às vezes em demonstrar que está feliz, em demonstrar que está triste, né? Às vezes para tudo ele grita. Se ele está feliz ele grita, se ele está triste ele grita, se ele está bravo ele grita. Então trabalhar essas emoções com a Emoção é criança é difícil um para desafio muito grande. É um desafio muito grande, é um desafio que eu ainda tenho com o Raul. E é trabalhar, né? É trabalhar e não desistir, porque ele te ama, pode ter certeza. Ah, lindo. Falou por mim também. Bruna, posso te mandar umas perguntas aqui que o pessoal está perguntando? Claro, A vambora. Neila está aqui, falou também que começou a estimular cedo, antes comentou que as pessoas não acreditavam nela, e agora ela trouxe uma pergunta que eu ia fazer para ti. Como que é a Uhum. relação do Raulzinho com os irmãos? Como é que está sendo? A relação entre Então, eles, como é que tá? a relação deles hoje, ela é de irmão, é incrível, né? Mas já tivemos muitos problemas por causa disso, né? Já teve dia do meu marido me ligar no trabalho, ele estava chorando, meu marido não chora, meu marido é durão, durão, sabe? E assim, já teve um dia que ele me ligou chorando, o Raulzinho, logo no inicinho, Bruna, e eu, o que que foi? O que que aconteceu? Ele, o Raul, eu falei, o que que tem o Raul, meu Deus do céu? Apavorada, né? O que que aconteceu? Falou assim, Isadora tá chamando ele para brincar e ele não quer brincar com ela, ele não olha para ela. E assim, amor, calma, a gente vai trabalhar isso aí, vamos ter calma e tal. Então, assim, no início, a interação era só a base de muita insistência dos meninos, muita, né? E eu falo que a relação deles hoje é de irmão mesmo, porque hoje ele briga com a Isadora, ele briga com o Neto, ele toma os brinquedos dela quando ela pega alguma coisa, ele grita e fala, é meu, e pega, aí, entendeu? Então, assim, hoje o relacionamento deles realmente é um relacionamento de irmão, de criança com criança. Mas esse relacionamento é só com os irmãos. Ele ainda tem muita dificuldade com outras crianças, né? Sim, Com a mas com Isadora. ele tá bem relacionado com eles Sim, também. eu falo que a Isadora tira o Raul da zona de conforto o tempo todo. Que às vezes ele tá ali mais num cantinho, isoladinho, ela vai lá e mão no que ele tá brincando. Aí ele já desperta e já vai atrás. Então, assim, ele chama, ô Isa. Outro dia, eu acho que até cheguei a comentar com você que ele perguntou a Isadora assim: Ô Isa, você gosta de suco? Então, assim, gente, o que Sim, que é pois é. um ganho desse, entendeu? Ele está interessado no que a irmã dele gosta, no que a irmã dele, né? Isso pra gente é de outro mundo. Então, hoje ele, ô Isa, vamos brincar? Ô Neto, toca violão, né? Então, ele já consegue ter uma interação hoje muito melhor com os irmãos, graças a Que Deus. legal, nossa, que maravilha. A Thaís perguntou aqui quando vocês conseguiram saber o grau dos filhos de vocês, desde o primeiro diagnóstico? Ela fez essa pergunta. Então, eu não procurei saber com relação a grau, não, sinceramente. Eu Por também que não. que por que que eu não me Sabe que não preocupei? é leve, porque se fosse leve, por exemplo, não teria atraso de fala, né? Sim, sim, mas por que que eu não me... Tu já tem um monte de coisa na cabeça, tu vai te apegar ao grau, às vezes vira um limitador. Tu vai achar Exatamente. que aquela criança não pode não conseguir as coisas, eu concordo. Eu não procurei saber. Em algumas conversas com a terapeuta do Raul, a gente já falou a respeito disso, mas sem dar nome, entendeu? Não procurei saber mesmo, porque o que que eu penso? O grau do autismo eu acho que interessa para quem vai desenvolver um plano de intervenção para a criança.
para mim interessa para eles. Agora, o meu filho, ele não vai deixar de ser meu filho, eu não vou deixar de estimular o tanto que eu puder, independente do grau do autismo. Então, eu não procurei saber, entendeu? Então, assim, eu sei que não é leve, mas eu também não sei. Eu sei, mas eu não sei, né? Sim, entendo. Entendi sim o que tu quer dizer. E até porque mesmo que a gente saiba, eles até dizem, atualmente o teu filho está no nível tal, que nem a Alice, eu não queria saber, mas no fundo, claro, né, quando eu fui estudando e vendo, né, é óbvio que eu Uhum. sabia. Então, no caso da Alice, a Alice é com 2 anos de idade e ainda com 2 e meio, as duas primeiras avaliações dela, ela se enquadrava em autismo severo. Como perguntaram para nós duas, eu vou comentar aqui. E então isso eu não. Eu só dizia para as pessoas que não era leve, né? Mas eu até nunca nem comentei, porque as pessoas também já têm um preconceito quando fala já em graus, né? Mas foi indo, indo, indo. Hoje eu não tenho assim muito confirmado, mas na última consulta que a Alice fez faz uns meses atrás, o médico disse que ela já não é severa de forma alguma, que ela é moderado. Mas Uhum. a gente espera que vá melhorando cada vez mais, porém a Alice tem a questão do motor, né? Que a gente também não sabe até que ponto vamos conseguir que ela adquira bastante autonomia suficiente para ser um dia leve, mas a gente, eu não vou me limitar a isso, não, isso Claro. não define, né, Alice, o grau. Agora eu Não falo digo que define ela, né, o grau acho que também não. até mesmo o diagnóstico não define. Por que que a gente corre atrás do laudo, do diagnóstico? Porque a gente sabe que os filhos da gente têm algumas questões com relação a direito que a gente não quer usar, mas se é direito deles, a gente nunca queria. Eu acho que nenhum de nós não queríamos nunca ter um filho, né, com necessidades especiais. Mas já que a gente tem, a gente precisa dar o máximo de conforto possível para ele. Então, por isso eu, particularmente, corri atrás do laudo, corri atrás do diagnóstico, entendeu? Mas não para definir, para limitar meu filho. Já escutei pessoas me perguntando, mas por que você não aposenta o Raul? Gente, o Raul tem um potencial incrível, para que eu vou correr atrás entendeu? Não justifica, não justifica. Meu filho tem 1 ano e 3, tem o pré-diagnóstico, estamos fazendo intervenções, porém moro fora do Brasil e aqui só darão diagnóstico formal com 2 e 8 meses. Meu Deus, Dois aonde é meses isso? menos Sim, também, é bom que a gente. gente às vezes acha que tudo lá fora é melhor, né? Não é É todos os verdade, lugares. verdade. Isso. Ali teve um comentário que a Neila falou que alguns autistas, a linguagem em si é difícil para todos, mas alguns vão desenvolver rápido, alguns vão falar um pouco, outros nunca falarão. É um enigma, né? A gente não sabe, mas eu acho que o importante é a gente sempre acreditar que sim. E outra coisa importante é que, falando ou não, é que consiga de alguma forma se comunicar. Então, a gente tem Claro. né? A gente tem os sinais, vai ter a escrita, a gente quantas histórias também a gente sabe, né, de autistas não verbais que escrevem livros, pessoal. Então, Sim. também é bom a gente nunca assim se apegar nessas coisas no sentido assim de entrar em desespero, né, e acreditar ali naquela criança. Que horrível, pessoas insensíveis. Aí estão falando muito relato aqui de traumas que as pessoas passaram. Uhum. Até com o mais velho, o Raul se dá bem, mesmo com a diferença de idade, perguntaram para ti. Sim, sim, porque o mais velho, ele tem uma paixão incrível, assim, pelo Raul, né? Foi, inclusive, o que mais sofreu com o diagnóstico do Raul e eles se dão muito bem. O Neto puxa muito o Raul para ele, né? Chama para brincar o tempo todo. Então, senta, brinca de carrinho, toca violão para ele. Então, são coisas que o Raul gosta, né? Ele já conseguiu identificar o que o Raul gosta para dar mais. Ele dá sempre a oportunidade do Raul estar desenvolvendo com ele. Uhum. Estão perguntando aqui se o Raulzinho tem ecolalias. Provavelmente, né? Muita, muita. O Raul canta o dia inteiro, o dia inteiro. O Raul canta o dia inteiro. O Raul, às vezes, ele tá sentadinho ali brincando com alguma coisa, ele olha para mim, oi, Pocoyo, tudo bem? Então, assim, realmente o tempo todo, o dia inteiro. E a gente tenta trabalhar, moldar e moldando essas falas ecolálicas, a gente tenta moldar o tempo todo para trazer o mais próximo.
do natural possível. Então, quando ele olha para mim e pergunta assim, oi, Pocoyo, tudo bem? Aí eu respondo para ele. Eu falo, oi, meu filho, tudo bem? Agora repete, oi, mamãe, tudo bem? Né? Para a gente ir moldando sempre para tirar um pouco disso. A Alice Né? está muito numa fase de fazer colorias, assim, e ela sabe que não tem função, porque ela ri para mim, como eu digo, mas como assim? Ninguém tá olhando o Pocoyo agora? Às vezes eu falo também para ela assim, Alice, eu não tô falando no desenho nem nada, tu quer olhar o desenho dela, ela faz assim, né? É que eles gostam, né? Que também é uma estimulação para eles, né? Uma autoestimulação. Sim, sim, sim. A Amanda comentou uma coisa que é bem interessante. Meu marido mesmo acha que severo é relacionado com agressividade, não tem nada a ver. Exatamente. Não. Normalmente autista até bastante leve, tem bastante episódios de agressividade, crises fortes, porque eles têm uma percepção tão grande também de tudo o que acontece e às vezes se sentem diferente, sentem a exclusão, Sim, que pode gerar esses comportamentos, né, como sim, resposta. com certeza, com Então não tem certeza. nada a ver. Ou às vezes, claro, dificuldade de se comunicar também, né? Pode trazer, mas Sim, não tem receita de bolo, né? São não autismos. tem. Não tem. E seria bom se tivesse. Muito bom. Ia tirar um peso da Falaram minha vida. aqui que irmãos terapia. A Neila perguntou como é que ele estava na escola antes da pandemia, assim, como é que estava ele na escola, que tu falou que ele vai, que tu viu os pares, ele estava indo bem? Isso. Então, a gente teve um período de adaptação, né? Foram uns 15 dias, mais ou menos. Ele ia quando deixava, ele chorava muito e tal. Só que aqui na região, todas as escolas municipais têm o acompanhante, né? Tem o AT. E ele tem o AT, que é o Leonardo, que é um camarada, nossa, uma gracinha de pessoa, né? Com muita vontade de aprender, com muita vontade de conhecer o Raul, saber como que é o Raul. Eu cheguei a mostrar para algumas pessoas um caderninho que eu fiz no início do ano com as anotações a respeito do Raul para ficar mais fácil para os professores, para o AT e tal. Então, assim, lá na escola, a adaptação dele foi muito tranquila. Com relação à interação com as outras crianças, tinha sim dificuldade, muita dificuldade. A interação maior dele era com o Leonardo e com a tia Marlene, que é a professora, que também é uma gracinha. Nessa época de pandemia, ela faz videochamada com ele para poder ver, para poder tentar conversar com ele um pouquinho, né? Mas a interação dele com os colegas foi pequena. Não estou falando que não teve, teve sim. O aniversário dele, eu mandei uma lembrancinha para a escola e ele abraçou os coleguinhas. Ele ficou muito feliz porque os coleguinhas estavam ali junto com ele e tal. Mas tem sim uma dificuldade muito grande nessa interação. Sim, a gente vê bastante. É difícil, né? Que as crianças também falam muito rápido, mudam muito rápido as brincadeiras, tem as questões deles, os Sim, padrões, as são rigidez, muito imprevisíveis. é muito imprevisível, é difícil para eles. É que o adulto consegue se moldar e se fazer entender ou seguir a liderança da criança. Mas Sim, é um processo, né? E é muito bom que ele tenha um bom relacionamento com esse AT. E parabéns aí para o teu município que tem, tá todo mundo aqui já elogiando também, que legal. sim. E que bom que tu tem esse acesso de poder passar informações para eles, porque isso faz muita diferença. Sim, no primeiro dia de aula, na hora que a diretora foi me apresentar esse rapaz, o Léo, eu já peguei o contato dele, ele me passou com muita assim, naturalidade, me passou o telefone dele, e então a gente começou a ter contato pelo WhatsApp, né? Eu, ele, o meu esposo, ele sempre mandava vídeo do Raul nas atividades, para a gente tirar também aquele aperto no coração que a gente fica quando manda o Mais pequenininho para a seguro, escola. né? Né? Aí ele mandava vídeo e, olha, o Raul hoje não está querendo comer, hoje o Raul não interessou por atividade tal. Então, a gente sempre tinha essa troca, né? A gente teve a oportunidade de sentar junto com a pedagoga, com a diretora, com esse rapaz, com a professora, para falar quem era o Raul, como que precisava trabalhar com o Raul, né? Porque é igual a tia Marlene falou, a gente já teve muitas crianças com autismo. Ah, mas cada um é diferente, cada um tem sua particularidade. Então, é muito importante, eu agradeço muito, sabe, ao município por ter essa consciência de que é direito dos nossos filhos. Por que nós vamos brigar por uma coisa que é direito deles? Então, aqui o município recebe o laudo da criança e quando a criança, no primeiro dia de aula, o AT já está ali Ah, esperando a que criança. legal.
Graças a Bruna, Deus. nosso tempo tá voando, a gente tem mais Ai, 8 minutos e eu quero te fazer mais umas perguntas aí. sim, vamos lá. Queremos devorar a Bruna, saber tudo. Bruna, fala para mim um pouquinho mais ali da parte do trabalhar que tu citou, da exaustão, porque esse trabalho é puxado, né? Tu começa 5 e pouca da manhã, tu acorda para Sim, ir trabalhar e volta só à tardinha para noite. E aí, isso. aí tu chega exausta, toma uma ducha e vai no Raul estimular. Na Como é que é verdade, essa assim, rotina? não, a gente não acaba que não consegue ficar por conta, porque, é igual eu falei, realmente eu tenho uma rede de apoio muito boa. Às vezes meus filhos ficam na casa dos meus pais, né, assim, umas 2 ou 3 vezes na semana, às vezes até a semana toda, porque o meu marido trabalha só à noite, né? Ele começa às 11 e volta às 7 da manhã, né? Então, assim, às vezes eu chego, ele já arrumou uma casa, ele já fez a comida, então aí sim eu consigo parar e trabalhar com o Raul. Só que eu não tenho só o Raul. Eu tenho o Raul, eu tenho a Isadora e eu tenho o Neto. Então, assim, acaba que muitas das vezes eu não consigo fazer uma atividade específica com o Raul. Aí o que é que eu tento fazer? Na maioria das vezes, o Neto é quem fica mais prejudicado. Porque ele é grande, aí a gente fica com aquela coisa, não, não precisa de mim mais não. Fica aí, e é uma falha minha. É uma falha, acredito que de muitas mães, mas eu não me Ai, sinto não dá culpada. Exatamente, eu não me sinto tão culpada porque eu sei que eu não, eu sou uma só, né? Então, assim, muitas das atividades eu consigo fazer com o Raul junto com a Isadora, porque a diferença de idade é muito pequena, né? E às conta. vezes até a Isadora fica sentida, porque a atenção que eu preciso dar para o Raul é muito maior. Então, a Isa também fica, é muito difícil. Mais Então, alguém faz assim, atividade com ele na família ou só tu que tem o jeitinho para fazer ali com ele? todo mundo faz, cada um de um jeito diferente. Assim, todo mundo faz alguma coisa, cada um da forma que consegue fazer. Os meus pais, né, trabalham com ele mais no natural também. O meu marido também, aqui em casa. A minha sogra está aqui em casa, ela está passando, tá passando um tempo aqui com a gente. Me ajuda demais a conta com o Raul também. Trata o Raul assim, como uma criança típica. Você precisa fazer isso, é assim, entendeu? A correção é feita da mesma forma, sim. Isso é muito bom, porque até mesmo para os outros dois, eles entendem, opa, tá chamando a atenção dele, tá brigando com ele, é porque, né, não Ele tem vai diferença. generalizando também, né? Porque não adianta a criança fazer as coisas, atender comando só de um adulto, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Então Isso aqui é muito tem, bom. Nossa, são essa muitas rede de apoio pessoas que ajudam. familiar aí é muito importante. Que legal. Claro, claro, com certeza. E o que que tu tem de maior dificuldade atualmente, tu diria hoje, né? Que a gente vai mudando os nossos objetivos e as fases, Sim. e o que tá ficando melhor, o que é mais difícil. Qual é a dificuldade maior hoje no teu maternar típico, atípico, na tua vida em geral? Que tu Hoje, acha? o fato de eu precisar trabalhar me dói muito, né? Hum, Porque o tempo que eu passo, porque as 3 crianças, eles vão para a cama às 9 horas da noite. Eu chego às 6. Então, o hum, tempo que eu tenho com eles durante a semana é muito pouco. Então, sim, isso hoje é o que me dói mais. Precisar trabalhar e não ter tempo para passar com eles. Eu fiquei 6 meses em casa, fiquei 6 meses desempregada no ano passado. E foi quando o Raul deu aquele boom, sabe? Sim, porque eu tinha tempo. Eu podia me dedicar de verdade ao Raul, à Isadora, ao Neto, né? Então, assim, isso hoje é o que me dói muito. sim. Precisar trabalhar e precisar sair. Já teve dia de eu sair de casa e deixar o Raul e a Isadora chorando, né? Hum, Porque, poxa, isso, né? é, Mas é, sabe, esses dias eu vi uma postagem de uma mãe de uma autista já adolescente lá do mundo da Milena Blog, e os irmãos deram um depoimento falando que eles adoram a irmã e que eles agradecem muito a mãe por fazer tudo isso e que ela é importante para eles. Eu me lembrei para dar o gancho do que tu falou quando tu te sentir culpada em relação ao neto, tu pode ter certeza sim, que ele sabe que o irmãozinho precisa de mais, sabe? Que é ele verdade. te admira muito, embora, claro, não é fácil, a gente gostaria, mas é assim mesmo. Muita gente aqui dizendo que te adora. Aqui o último comentário que a Elsa disse, sou suspeita para falar da Bruna, ela tem sido A uma minha mãe madrinha, minha madrinha. lindo. Olha que legal a família aí participando, prestigiando. É isso mesmo, a Bruna é maravilhosa. Nossa, tá andando muito tempo.
Tu quer deixar um recado para as mães todas, para as pessoas que estão aqui, Bruna? Claro. Primeiro eu quero agradecer, Nath, a você o convite. Para mim, assim, é muito importante estar falando a respeito de tudo isso, porque se a gente pode compartilhar experiências, se a gente pode falar coisas boas para outras pessoas, a gente cresce junto, a gente cresce mais do que, às vezes, até quem está ouvindo, né? A gente sabe que a maternidade ela é muito difícil, ela é muito complicada, tanto a maternidade típica, atípica, a maternidade é difícil, é pesada, né? A gente sabe quando nasce um filho, nasce a culpa junto, né? Então, a gente precisa tentar se libertar dessa culpa o tempo todo. A gente precisa estar mesmo o máximo de tempo que a gente puder estar presente com os nossos filhos, estar com eles. E, gente, não desistir. É o que eu sempre falo e vou sempre falar. Desistir não é uma opção. Não é. Nós não podemos desistir, né? É porque nós somos guerreiras? Não, porque nós somos mães. Nós somos mães. E mãe não desiste de filho, né? Não. Independente se ele é típico, independente se ele é atípico, né? É lutar e é estar junto. E o pai, a mãe que precisar de mim, quiser me procurar, quiser, né, conversar, eu estou sempre disposta, sempre aberta para poder conversar, para poder ajudar as outras pessoas, né? Então, nós estamos aí, conta comigo para tudo. Né? Muito obrigado, Bruna. Fico emocionada. Foi muito bom esse café. Eu que te agradeço pela honra de bater esse papo contigo. Sou muito fã de vocês, todas mães, de ti, de todas aqui que eu vou conhecendo e me relacionando, né? E assim, eu tenho certeza assim, que tu alegrou muito a nossa tarde e vai dar o segundo certinho para mim ler aqui o último comentário, que é do teu filho, que está escrito assim: sou eu, o neto, meu irmão, para mim é a melhor coisa que me aconteceu. Ele aprende comigo e vice-versa, eu o amo. Olha, eu fiquei emocionada. Parece que foi escolhido a dedo o momento que ele escreveu isso, porque falta 10 minutos para cair. Pessoal, não deu tempo de eu citar, mas eu achei lindo também que a Bruna conseguiu e o pai cortar o cabelo do Raul com menos sofrimento na água. Ela fez um post lindo, foi criticada, mas, gente, vão lá que vale muito a pena vocês verem. A gente nem citou, mas é uma coisinha assim que eu queria dizer também que vale ouro. Todo mundo aqui ensina um aos outros. E muito obrigada, viu, Bruna? Fica com Deus.